Boa tarde para todos, obrigado por estarem aqui com a gente. Hoje nós vamos bater um papo sobre o NetWeeks Auditor. É uma ferramenta de auditoria e compliance aí para a TI que auxilia bastante, tanto nas atividades de TI, quanto de segurança, quanto de compliance, tá? Quero agradecer a todos, vou pedir aqui a autorização de todos, a gente vai gravar aqui o webinar, a gente vai depois disponibilizar em mídia aí na internet para vocês, a gente vai disponibilizar no blog, no Minuto da Segurança, vamos disponibilizar também no YouTube do Mindsec e também provavelmente da nossa distribuidora, que também vai estar aí publicando, tá certo? Então depois a gente manda o link para vocês revisarem algum ponto, mas eu queria aqui deixar para vocês uma introdução, para quem não conhece a Mindsec é uma empresa já de 13 anos no mercado, a gente tem vários produtos que a gente revende, além também de serviços de pentest, assessment e outros aqui que a gente faz para vários clientes aí, né? Quem desejar ver, inclusive, outros produtos ou saber um pouco mais da Mindsec, o meu e-mail vai estar no final, vocês podem me contatar, eu mando para vocês também o portfólio aí, a gente pode marcar um bate-papo sobre as outras soluções que a gente tem aqui, tá bem? Bom, o NetWeeks Auditor, a NetWeeks é uma empresa global, ela é uma empresa já com bastante referência a nível mundial no mercado, tem softwares de auditoria, de compliance, tem software de DLP, tem outros tipos de software aqui também. Porém, o nosso objetivo hoje é a auditoria de TI. Então, a gente vai falar um pouco dos ganhos que a gente vai ter, a gente vai demonstrar um case para vocês aqui, para que vocês entendam como a ferramenta funciona, uma ferramenta de auditoria de TI, por que da importância da nossa ferramenta de auditoria de TI? Porque hoje, usualmente, para você buscar informação, seja para uma forense que você vai fazer, uma investigação de incidente, ou seja, até mesmo para atividades mais corriqueiras, como uma revisão de acesso, uma revisão de controles, uma geração de relatórios para auditorias, né? A gente sabe que usualmente a gente passa aí por 2, 3 auditorias no ano, o sistema financeiro tem até mais do que isso por ano, porque vem a CVM, depois vem a BSM, vem o Banco Central, e vem todas os reguladores aí em diferentes épocas do ano, e isso gera um workload muito grande. Então a gente consegue, com uma ferramenta desse tipo, reduzir em até 85% o tempo de preparo desses relatórios. E quando a gente fala em ameaça, a gente, por má configuração ou por uma má gestão de acessos ou de controles, a gente está exposto a ameaças internas, a fraudes, a erros por dolo ou não, né? Mas que podem estar aí gerando problemas aí. Com a ferramenta a gente consegue visualizar isso rapidamente. A ferramenta de auditoria de TI oferece uma visibilidade centralizada de todo o processo que a gente tem para todos os ambientes que a gente vai ter, que eu vou mostrar aqui para vocês, e também a gente consegue detectar e prevenir uma série aí de ameaças e tentativas de acesso indevidos que tem no ambiente, ok? Os principais benefícios: você tem detecção de ameaça, você monitora as ações suspeitas de usuários, você alerta, você gera alertas com a ferramenta, você verifica tentativas de logon de uma maneira muito simples do que você buscar todos os logs que tem dentro do ambiente para você olhar, principalmente quando você trabalha com diversos sistemas, e que é o nosso padrão hoje, né? A gente trabalha com AD, com SharePoint, com sistemas específicos aí que a gente tem de Office 365 e outros, né? A gente consegue também, com essa ferramenta, além dos relatórios de usual de auditoria, é importante mencionar a parte de compliance sobre uma determinada regulamentação. Então, o setor de saúde, por exemplo, quando precisa
demonstrar o compliance de saúde. No Brasil a gente ainda não tem uma normativa específica de saúde, mas é muito utilizada para as empresas multinacionais, o HIPAA, que é americano, e a gente consegue tirar relatórios já pré-customizados para esses tipos de compliance, PCI, HIPAA, SOX, para LGPD aqui no Brasil, para ISO 27001, para quem já tem ou vai se recertificar. Esses relatórios já estão pré-montados e a gente tem, inclusive, agora, com algumas funcionalidades novas que estão sendo introduzidas, que, inclusive, com a inteligência artificial para poder buscar e gerar informações aí diversas para a gente em tempo bastante rápido, tá? Como eu falei, a gente diminui os riscos de impactos, a gente tem os ganhos operacionais. Então, o que é o NetWeeks Auditor? O NetWeeks Auditor é uma ferramenta de auditoria e mitigação de risco. Ela vai fazer tudo isso que eu falei aqui na introdução para vocês, ela vai trazer um ferramental que vai atuar junto aos sistemas e trazer ali as informações para auditoria e para mitigação de risco. Ela funciona com base nos logs coletados nas máquinas, né? E ela traz a informação do ambiente para os relatórios de análise e de auditoria. E ela é uma solução on-premises, ok? Ela é uma máquina física ou uma VM que vai ter acesso aos ativos monitorados da rede, ok? Existe a possibilidade de olhar isso aos equipamentos e as áreas que estão em cloud? Sim. Nosso objetivo é que hoje a gente vai fazer uma demo ou um case específico da parte física, mas se vocês tiverem alguma necessidade específica para cloud, a gente pode estar ou num próximo webinar ou fazendo um one-to-one aqui, apresentando para vocês. É só me contatar ao final que a gente vai estar aí demonstrando para vocês até onde a gente consegue chegar, tá bem? Bom, quais são os principais features aí do NetWeeks Auditor? Além dos relatórios de mudança, acessos, configurações, a gente tem também avaliações de risco, que a gente consegue gerar informação, a gente consegue ter alertas quase que em tempo real sobre padrões de ameaças que estejam acontecendo no ambiente, uma mudança, por exemplo, uma criação de um usuário especial, alguma concessão de acesso que nós classificamos aí como necessidade de monitorar, porque é um acesso especial, um acesso power, e a gente tem que gerar um alerta aqui em tempo real. A gente também, com isso, pode fazer interação com outros sistemas como o CIEM e tudo mais. Uma coisa que é muito usada e bastante, que a gente ganha uma produtividade enorme, é a parte de revisão de acessos de usuários, principalmente quando você tem uma árvore muito grande, por exemplo, de um SharePoint ou de um file server, aonde você tem que buscar muitos níveis e você tem muitos usuários que você precisa bater e checar todos os acessos ali, ou de sistema, ou de algumas outras coisas. A gente consegue fazer essa revisão de acesso muito rápido e de uma maneira muito efetiva. Nós também temos descobertas de comportamento anômalo, tem a descoberta pela classificação de dados sensíveis, que requer o NDC ali, que é um módulo específico, relatórios de conformidades que já estão prontos para uso, que eu citei ali, o SOX, ISO, PCI, RIPA, e a gente também tem uma busca, a gente tem um sistema de busca no NetWeeks, onde qualquer informação que você obter ou deseja fazer uma pesquisa, por exemplo, eu quero saber tudo que tem de determinado usuário em determinado módulo ou determinado sistema, eu consigo fazer buscas no estilo Google. Então é um estilo muito comum, muito usado e de fácil utilização para todos aí, tá bem? Dado essa introdução, vamos para a parte mais prática para vocês verem o produto funcionando. Acho que vai ter uma visão muito maior do potencial dessa ferramenta. A gente tem aqui um case que é do BankCard Central. O CIO Andrew Ledford nos autorizou, foi a pessoa de lá que coordenou e implantou, gerenciou toda uma implantação na equipe lá de TI pelo BankCard, e ele nos autorizou, então, trazer aqui essa solução e demonstração do que aconteceu lá. Então, para mostrar aqui
o case, para vocês entenderem como a ferramenta funciona, nós vamos chamar aqui o Nicolas. O Nicolas é o especialista da ferramenta que vai comentar e demonstrar o case aqui para vocês, tá bem? Nicolas, com você. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sou o Nicolas. Bom, eu ia passar um pouco aqui da demonstração da ferramenta, né? Então, eu fico com a ferramenta aberta para passar para vocês. A partir do case, depois a gente vai retornar. Então, vou compartilhar aqui rapidinho com vocês. Dá só um minutinho aqui. Bacana. Bom, vocês estão conseguindo ver minha tela aí já, então. Essa aqui é a carinha. Como o Kleber comentou, nossa ferramenta de auditoria e mitigação de risco. Captura de logs de eventos do sistema que ele consegue fazer esse monitoramento para trazer para você de forma legível, fácil de entender, de forma bem prática, para que vocês tenham toda a visão do que está acontecendo, onde aconteceram essas mudanças, essas deleções, vai tudo estar presente dentro da ferramenta, tá? Então, essa aqui é a cara do Netflix Auditor. Dentro da inicial aqui, a gente tem a parte de monitoramento, e aqui é basicamente onde a gente pegar os diversos sistemas que a ferramenta consegue auditar, fazer, para poder escolher aonde que eu quero realizar minha auditoria. Então, ambientes como, por exemplo, o Active Directory, o File Server, Policy, Logon, o antigo Azure AD, SharePoint Online, Windows Server e muito mais. A gente tem os diversos módulos que a ferramenta consegue atender para que a gente consiga fazer esse monitoramento dos diversos sistemas que existem dentro dos nossos ambientes. Eu vou mostrar um exemplo de como que seria a criação de um dos planos de monitoramento para esses módulos específicos. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o meu Active Directory, vou clicar aqui no Active Directory e clicar em Next, e aqui, logo de cara, a gente já pega um dos principais diferenciais da ferramenta a outras aí do mercado. O Netflix Auditor, ele não precisa de um agente para poder funcionar dentro do seu ambiente. Então, você não precisa ficar instalando nada dentro do File Server, nada dentro do seu AD, do seu Windows Server, do SQL, nada. Você só precisa ter o Netflix Auditor dentro do seu ambiente, garantir que ele consiga se comunicar com ele para poder fazer esse monitoramento, tá? Mas, bom, não utilizando agentes para poder fazer esse monitoramento, como é que a ferramenta funciona, então? Como é que ela faz esse monitoramento dos dados de auditoria para poder trazer isso para cá? Para isso, a gente utiliza de contas de coleta. As contas de coleta basicamente são contas dentro do seu ambiente mesmo, que vão ter permissões de acesso dentro do seu ambiente para poder trazer para mim esses dados de auditoria. Então, por exemplo, eu posso ser um administrador local, cadastrar essa conta de admin local dentro do Files, dentro do Netflix Auditor, para poder buscar para mim essas informações, de trazer isso de forma bem simples e fácil para vocês. Então aqui eu vou colocar, vou dar um next. Nessa segunda parte a gente consegue realizar alguns adicionais para esse monitoramento. É a ferramenta ajudando a gente a fazer esse monitoramento desses ambientes sem que você precise ficar tomando muitas ações. Por exemplo, método convencional, você precisa ir até o servidor que você está monitorando e alterar algumas configurações de auditoria dentro do próprio servidor. Com o Netflix Auditor, não. Aqui eu tenho essa segunda opção aqui de ajuste automático das configurações de auditoria, que vai ajustar para mim todas essas configurações de auditoria de forma automática dentro do meu ambiente, sem precisar que eu faça isso de forma manual. Processo algo mais simples e fácil de entender e ainda assim funcional, sem nenhum tipo de problema. Eu também tenho aqui a parte de compressão de tráfego de rede, para que eu consiga comprimir esses logs de auditoria e consiga fazer com que eles trafeguem dentro da minha rede sem nenhum tipo de problema. Isso é mais para ambientes, né, gigantes aí, com uma quantidade bem grande de movimentação de dados, além também da parte aqui de State and Time Reports, State and Time que seria um estado de relatórios dentro da ferramenta, onde eu consigo informações, né, sobre como estava o ambiente dentro de um determinado período em específico, tá? Vou dar aqui então um next, e aqui eu tenho a parte do banco de dados. A ferramenta ela funciona com banco de dados SQL Server da Microsoft, tá? Então, você precisa de um banco de dados SQL, infelizmente não é possível usar o Postgre ou parecidos, tem que ser o Microsoft,
Entretanto, você pode utilizar, por exemplo, a versão Express do Microsoft SQL Server, que é gratuita, não gerando nenhum tipo de custo adicional para vocês, tá? Então, você pode colocar aqui um nome, vou colocar aqui um nome para ficar mais fácil de entender, e vou dar um Next, e aqui ele vai criar esse meu banco de dados para esse meu plano de monitoramento. Percebam que até aqui, tudo que eu fiz de criação para esse plano de monitoramento refere ao ambiente em si. Eu não especifiquei ainda, por exemplo, qual AD ele vai fazer esse monitoramento. O porquê é que quando eu termino de criar esse plano de monitoramento, ele vai aparecer aqui para mim, na minha área específica, e verificar o plano que foi criado. Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu plano aqui do AD, que tem o do meu laboratório, acne.local, pronto para ser auditado ou monitorado, tá? Uma vez criado o plano de monitoramento, eu posso adicionar o item, que seria, por exemplo, esse acme.local. Para fazer isso, eu venho aqui em adicionar item e escolho o item que eu quero monitorar. No caso da criação de um plano do AD, como eu estou criando um plano para AD, eu preciso inserir, obviamente, um AD aqui dentro. O meu AD, por exemplo, é acme.local ou acme.minasgerais.local. Eu venho aqui, coloco o nome e adiciono esse de um servidor de arquivos, de um Windows Server, de um SQL. O método desse item seria um pouco diferente. Como estou falando de computadores ou de pastas compartilhadas, por exemplo, no caso de um servidor de arquivos, de uma pasta dentro do né? Então, por exemplo, tem lá. Nicolas, deu Oi? umas cortadas aqui. Fala um pouquinho mais devagar, que quando corta, se estiver falando muito rápido, perde aqui Tá, o perde bastante raciocínio aí. coisa, né? Beleza. Então, tem aqui na parte do file server. Quando vocês fazem esse processo, né, de monitoramento de um servidor de arquivos, ou monitoramento de um servidor Windows, ou de um servidor. Vocês conseguem também fazer A diferença é que, ao invés de colocar, por exemplo, algo como o nome do seu domínio, você pode colocar, por exemplo, o nome da máquina, você pode colocar o IP da máquina, você consegue colocar também o caminho, né, da pasta do seu servidor de arquivos, tudo isso para fazer mais fácil essa auditoria de todos esses objetos do seu ambiente. Além disso, quando criado esses objetos aqui, esse monitoramento dos objetos, eu consigo configurações dentro da ferramenta para me ajudar a buscar ainda mais informações. Aqui, por exemplo, quando eu venho aqui em Edit Data Source, eu consigo configurar que tipo de objetos dentro do meu AD que eu quero fazer a minha auditoria. Então, eu consigo fazer, no caso do AD, por exemplo, o monitoramento das três partições do AD: o domínio em si, as configurações do meu AD e o esquema. E eu posso escolher o que eu quero ou não quero auditar aqui dentro. Aqui eu tenho mais algumas configurações referentes à criação do plano em si. Então, por exemplo, aquela parte de configurações automáticas de auditoria, elas voltam a aparecer aqui. Mas eu também consigo, por exemplo, para evitar em relatório, consultas, pedir para a ferramenta excluir usuários do meu escopo de auditoria para evitar com que eles apareçam, por exemplo, futuramente. A base de um plano de monitoramento é basicamente a mesma para todo tipo de plano dentro da ferramenta. Obviamente, se eu pegar um plano aqui de file server, por exemplo, então vou vir aqui o plano de file server, editar, mostrar para vocês, eu vou ter algumas diferenças entre cada um deles. Então, por exemplo, aqui eu tenho as pastas do meu servidor de arquivos, mas quando eu venho aqui em Edit Data Source, ao invés de ter opções relacionadas ao AD, para poder fazer esse monitoramento, eu tenho aqui a parte de alterações e de leitura do meu file server para poder fazer esse monitoramento. Então ele pega tanto a parte de alterações que ocorreram, com falha ou com sucesso, ou de leitura que eu quero fazer dentro do file server. E aqui eu escolho se eu quero que pegue, por exemplo, falha de leitura e coisas do tipo, tá? Criado, então, todos esses planos de monitoramento, a gente tem um arroz com feijão da ferramenta. A ferramenta ela vai começar a trabalhar em cima desses dados e eu vou conseguir começar a tirar consultas através dessas informações. Como é que eu faço isso? Na página inicial, eu tenho aqui a aba de reports, onde eu consigo vir aqui, e eu tenho toda essa aba de relatórios pré-definidos e de compliance dentro da ferramenta, onde eu consigo tirar relatórios específicos para cada tipo de informação que eu queira buscar. Então, por exemplo, eu quero pegar algum relatório de AD.
né? Eu tenho aqui os relatórios do meu AD, a categoria de pastas do AD, e dentro da pasta do AD eu tenho outras 5 subcategorias: alterações do AD, state in time, group policy de state in time e logon. Perceba que aqui, além do AD, eu também tenho group policy e logon, que eu também tinha lá atrás na parte de planos de monitoramento. Isso porque, por mais que eu queira fazer, por exemplo, um monitoramento do logon, isso não é possível caso eu não tenha um Active Directory dentro do meu fazer esse monitoramento. O logon ele é vinculado ao AD, então eu preciso dos dois para poder trazer relatórios de logon. O mesmo vale também para Group Policy, onde eu preciso de um AD para ter políticas de grupo aplicadas dentro do meu ambiente para um domínio inteiro, ok? Tudo bem. Então, vou pegar aqui essa primeira pasta de alterações do AD, e aqui eu tenho, por exemplo, esse relatório de todas as alterações no meu Active Directory. Como assim todas as alterações? Tudo que foi incluído entre usuários, grupos, atributos, tudo isso vai aparecer dentro desse relatório para poder buscar. Então eu posso vir aqui, clicar nele, clicar aqui em View, ele vai carregar aqui para mim esse meu relatório de todas as alterações que ocorreram dentro do meu AD. Dentro de cada relatório da ferramenta, a gente contém aqui vários filtros que podem ser aplicados, né, para cada tipo de relatório em específico. E aqui embaixo eu tenho, de fato, as informações que esse meu relatório está trazendo para mim. Então, aqui embaixo, por exemplo, eu tenho o tipo de ação que foi realizada, o tipo de objeto, o que foi, aqui no caso, modificado, quem realizou essa modificação, quando que isso foi feito e mais algumas informações adicionais. Então, por exemplo, aqui eu sei que o usuário do Lucas ele foi modificado pelo usuário admin na data de ontem, nesta hora aqui, a partir do destino, a partir desta máquina. Então, eu consigo ver o que aconteceu dentro do meu ambiente com cada um dos relatórios aqui dentro da ferramenta. A lógica de relatórios da ferramenta ela também segue para o. Quando eu for pegar, por exemplo, o relatório de servidor de arquivos, que eu posso mostrar aqui agora para vocês, eu vou ter a mesma estrutura. Quem, que, quando e onde. Eu quero saber o que aconteceu dentro do meu ambiente. Então, preciso ter essas que eu consiga demonstrar depois para um auditor, para uma gerência, que tipo de informação eu consigo trazer com a ferramenta. Então, aqui, por exemplo, no caso de servidor de arquivos, eu tenho aqui, por exemplo, uma leitura que foi feita em um arquivo. Qual que arquivo que foi lido? Foi esse arquivo aqui, pelo usuário threat.lab, de novo, nesse dia, nessa hora, nessa máquina, a partir desta outra máquina aqui. Então, eu sempre vou ter as informações de que, quem, quando e onde estão ocorrendo as movimentações, né, de alterações, modificações, deleções, leituras, adições, tudo eu vou ter acesso dentro do meu auditor através dos relatórios. E mais uma vez, a gente tem uma gama bem grande de relatórios para poder mostrar, né, desde file server, desde AD, desde o SQL, e até mesmo algumas poucas soluções em SaaS, como por exemplo, a gente consegue atender o catálogo de Microsoft 365. Então, SharePoint Online, Exchange Online e Microsoft Teams, a gente também com essa ferramenta, tá? Você tem acesso aqui a uma gama bem grande e extensa de relatórios para poder te tirar com essa solução. Mas fora esses definidos que eu tenho aqui configurados dentro da ferramenta, eu também tenho acesso aqui a alguns relatórios de compliance. Então, tem aqui, por exemplo, algumas pastas de compliance que a ferramenta consegue te atender. E quando eu clico dentro de uma delas, como por exemplo aqui da GDPR, ele fala para mim em quais artigos da GDPR que a ferramenta consegue me ajudar. Os artigos 5, 24, 25, 32 e 33 que a ferramenta consegue para a auditoria de uma GDPR do seu ambiente. Quando eu expando aqui a pastinha de GDPR, ele mostra para mim os que podem me ajudar dentro disso. Mas, Nicolas, os relatórios em si, eles não me dizem para mim, eles não falam para mim qual relatório me ajuda em cada artigo. Relatórios de forma individual não dizem, mas quando eu volto aqui na pastinha de GDPR e venho aqui no detalhamento de documento, aqui para vocês rapidinho, ele vai abrir para mim um PDF, mostrando para mim
onde qual relatório dentro do Netflix Auditor me ajuda em qual ponto específico da GDPR. Então, aqui eu tenho o artigo 5, né, artigo 5º da GDPR. Quando eu clico aqui em controle de acesso, que é um dos itens que é comentado dentro do artigo, o documento me diz quais relatórios do Netflix me ajudam a cumprir com aquele artigo em específico da GDPR. E isso, obviamente, vale para todas as auditorias que estão presentes aqui: GDPR, ISO 27001, PCI, SOX, HIPAA e algumas outras, certo? Caso vocês tenham qualquer dúvida, pessoal, vocês podem colocar aí no chat que ao final do webinar a gente pode parar para responder as suas dúvidas, tá? Legal. Visto toda essa parte de relatórios dentro da ferramenta, a gente se habilita também a encontrar o outro tipo de informação, mas que também é bem útil dentro do Netflix Auditor, que seria a aba do Search, que o Kleber tinha comentado que seria aquela parte que é parecida com o Google, né? Aqui dentro do Search, das consultas, eu consigo buscar por qualquer tipo de informação que tenha ocorrido dentro do ambiente, sem exceção. Tudo que ocorreu dentro do ambiente que o Netflix conseguiu fazer é aparecer aqui de uma forma ou de outra. Por exemplo, eu quero procurar alguma coisa que o usuário Nicolas fez, porque eu acho que ele está um pouquinho estranho, mas eu não sei exatamente o que. Então, como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, digitar Nicolas, no caso Nicolas, e falar: Netflix, traz para mim qualquer tipo que contenha o usuário Nicolas. E vamos ver se ele vai encontrar alguma coisa. Vou dar um search aqui. Ele vai buscar para mim tudo que contenha o usuário Nicolas dentro das minhas consultas. Ele está fazendo aqui a minha pesquisa. Isso pode demorar um pouco, dependendo da quantidade de informação que você tem dentro do seu ambiente, mas como eu já vou mostrar, é possível fazer um refinamento nessas consultas para poder ajudar ainda mais a sua em tudo que o usuário Nicolas fez dentro do ambiente, de todos os ambientes auditados e monitorados que ocorreram aí dentro de um período de tempo específico. Então, por exemplo, o Nicolas, ele tentou fazer uma leitura de arquivo que resultou em falha. Qual arquivo que ele tentou ler? Foi esse arquivo aqui, nessa máquina aqui, nessa data, e aqui à direita tem todos os detalhes desse evento em específico. O usuário Nicolas tentou acessar esse arquivo aqui, não conseguiu, eu posso visualizar em mais detalhes, bem legal, bem útil e tudo mais, mas eu posso voltar aqui no search e fazer um outro tipo de pesquisa, um pouquinho mais avançado, onde eu tenho através de lógica booleana, toda a questão de filtros, operadores e objetos. Então, vou vir aqui, e aqui eu consigo escolher que tipo de informação que eu quero buscar dentro da ferramenta. Eu quero buscar por alguém em específico, eu quero buscar por um tipo de ação, uma modificação, foi uma deleção, foi algo, né, do tipo. Eu quero buscar, por exemplo, por quando que aconteceu. Posso ver tudo isso também. Então, eu vou criar aqui uma ocorrência de quando. Eu quero que esse quando seja hoje. Ou seja, se eu pegar só essa linha aqui e dar um search, a ferramenta vai fazer para mim tudo que ocorreu hoje nos meus ambientes monitorados, sem exceção. O Zezinho ele mexeu no file server e apagou. Foi hoje isso? Foi. Vai aparecer aqui. O Pedrinho foi lá no AD, modificou um grupo. Foi hoje isso? Foi. Vai aparecer aqui. Enfim, vocês entenderam como é que funciona. Agora, se eu quiser ser um pouco mais específico em relação à minha consulta, eu posso ser. Tudo que eu preciso fazer é adicionar mais um filtro. E aqui, por exemplo, eu quero, no dia de hoje, tudo que aconteceu, tudo que tenha sido feito, o usuário do Nicolas. Aqui, dependendo do tipo de ambiente que você tem, pode ser que esse tipo de consulta não funcione. Por quê? Porque o Nicolas, ele, no seu ambiente, ele pode não ser só Nicolas. Ele pode ser Nicolas.ferreira e aqui atrás vai ter, por exemplo, um domínio. Né? Então, vou ter aqui meu acme/nicolas.ferreira. É importante que vocês sempre se atentem a um operador na hora de realizar a consulta, porque aqui o meu operador atual é igual, ou seja, ele vai procurar por algo que seja exatamente igual a acme.nicolas.ferreira.
No meu caso, eu posso vir aqui, alterar para contém e mudar para Nicolas. Então, vem aqui, Nicolas. E aqui eu tenho a consulta de tudo que aconteceu hoje, que foi feito pelo usuário do Nicolas. E vou dar um search. Nessa consulta, eu posso vir aqui e pausar a consulta a qualquer momento. Ela vai carregar. A maioria aqui parece que foi feita falha de leitura. Então, aqui eu tenho tudo que o usuário do Nicolas fez no dia de hoje dentro do ambiente. Então, tem aqui, por exemplo, logon, renomeação de arquivos, falha de leitura, remoção. Então, bem específica de coisas que no dia de hoje dentro do ambiente. Se eu quiser ser mais específico, eu posso ir adicionando cada vez mais e mais filtros de acordo com o tipo de informação que eu quero buscar. Então, eu quero tudo que o Nicolas fez no dia de hoje, cuja ação tenha sido feita uma remoção. Ou seja, tudo que o Nicolas apagou hoje. Ele apagou um usuário, ele apagou um grupo, ele apagou alguma coisa dentro do próprio Netflix. Vamos ver. Eu vou vir aqui, dar um search, e vai aparecer tudo que o Nicolas removeu na data. No caso aqui, eu removi o item dentro do próprio Netflix, porque a ferramenta ela também tem self-audit. Então, além de auditar tudo que acontece dentro do seu ambiente, ela também se audita. Isso é bem importante para você ter as informações necessárias para mostrar para auditores e afins. Então, basicamente, esse é o feijão com ferramenta. Você tem a parte aí de relatório, você tem a parte aí de consulta. Qualquer consulta que você fizer dentro do Netflix Auditors, você pode vir aqui no canto direito superior e salvar essa para consulta um nome e salvo ela como relatório. Aonde que isso aparece? De novo, eu volto aqui, eu tenho a aba de custom e aqui está todas as consultas que eu salvei como relatório. Então, eu não perco as consultas que eu fiz em nenhum momento dentro da ferramenta. Então, a gente tem aqui esse feijão com arroz, mas isso não é só o que a ferramenta consegue demonstrar para vocês. Além disso, tem de subscriptions. Todos esses relatórios que eu mostrei para vocês até esse instante, eu posso pedir para a ferramenta me enviar isso dentro de um compartilhamento de arquivos ou por e-mail. Para isso, eu só preciso escolher qual relatório que eu quero visualizar. Então, vou vir aqui em pré-definidos, quero vir aqui na parte do AD Changes. Eu quero que a ferramenta mostre para mim todas as alterações em conta. Esse aqui, para mim, é um interessante que pode servir bastante para mim. Eu vou vir aqui, clicar em Subscribe, vou alterar aqui para mim algumas informações e pedir para ele anexar dentro de um e-mail. Para isso, eu só preciso configurar um SMTP dentro da super simples, pode ser via SMTP ou via Exchange Online, e você vai receber essa informação dentro da ferramenta. Tá? Outra coisa que a ferramenta oferece que pode ser útil para vocês, tem aqui a parte de avaliação de risco. Na avaliação de risco, eu consigo buscar por pontos específicos que a ferramenta determina importante e te mostra se dentro daquele item específico você tem formas da própria ferramenta, mas que você mesmo pode vir aqui e fazer essa edição. Um item de contas de usuário cuja nunca expira. Aqui eu tenho atualmente 24 contas de usuário cuja senha não expira. Isso aqui pode ser para mim um risco de nível médio, porque eu defini que isso para mim é um risco de nível médio. Se você acha que isso aqui é um risco alto, você pode modificar para definir, ó, qualquer coisa para mim acima de 15 contas já é para mim um risco. Ele muda aqui para mim automaticamente. Então, tem vários itens aqui que eu posso verificar para poder entender se eu estou sob risco dentro do meu ambiente. Outra coisa bem legal que eu posso mostrar para vocês é a parte de alertas, onde eu consigo configurar a ferramenta para ela me enviar algum tipo de notificação por e-mail, quando algum tipo de gatilho específico for alinhado dentro da ferramenta. Dando aqui um exemplo bem rápido, para a gente não perder muito tempo, eu tenho aqui esse alerta de contas desabilitadas. Quando eu venho nele aqui, eu posso editar esse alerta, e aqui eu edito as configurações gerais do alerta,
peço para ele me enviar por e-mail, então vim aqui e coloco para mim esse recipiente, coloco aqui o meu endereço de e-mail, de novo, configurando um SMTP ou um Exchange Online para poder te enviar essa informação. E aqui eu tenho um hold falando, ó, para evitar que a ferramenta ela envie muito spam de contas que são desabilitadas com muita frequência, você pode pedir para a ferramenta só te enviar o alerta quando um determinado número de eventos ocorrer dentro de um período específico de tempo. Por exemplo, Metrics só me envia um e-mail de alerta caso 100 contas sejam desabilitadas em um período de 10 minutos. Assim você evita, por exemplo, spam dentro da sua caixa de entrada, tá? Além disso, ainda em alertas, você consegue atribuir pontuações de risco para cada tipo de informação. No caso aqui na conta desabilitada, eu tenho 25 pontos para cada conta desabilitada. Eu já mostro para que serve isso. Tá? Então, tem aqui a parte de alertas, e a gente já vai mostrar essa parte aqui da pontuação de risco. Vou descartar aqui essas alterações. Essa pontuação de risco que eu mostrei, ela serve para você fazer uma análise de comportamento do usuário. Para cada vez que ele dá um gatilho dentro daquele alerta, ele ganhar essa pontuação de risco, eu consigo ver aqui em Behavior Anomalies. Então, aqui em Behavior Anomalies, eu consigo ver a pontuação de risco para cada usuário, o que esse usuário fez para ganhar tantos pontos de representar algum tipo de risco para Cortou, minha organização. cortou toda a Cortou? parte que você falou aí. Cortou tudo? É. Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho aqui a parte de avaliação de risco, onde eu consigo fazer a verificação de o que aconteceu dentro do meu ambiente, de acordo com o que cada usuário fez para engatilhar um alerta. Então, por exemplo, eu tenho aqui o usuário do Lucas. O usuário do Lucas tem incríveis 32 mil pontos. Caramba, Lucas, é um pouquinho estranho isso aí, né? Quando eu clico aqui 2 vezes, eu consigo ver tudo que o Lucas fez para gerar todos esses 32 mil pontos. Então, aqui tenho múltiplas falhas de logon, que foi somando até chegar em quase 18 mil pontos, e também logon fora do horário. O Lucas está logando aqui dentro do meu ambiente depois das 8 da noite. Por quê? Ele tá fazendo o que aqui depois das 8 da noite? Então, a partir disso, eu consigo fazer a análise de comportamento desses usuários, entender se isso para mim é um risco ou não. Então, vocês conseguem ver que a Netflix consegue ajudar bastante em diversos pontos dentro do ambiente de vocês a ter mais visibilidade em tudo que acontece dentro deles. Eu vou, então, A repassar a passar. gente, ô Pode falar, Nicolas, pode. eu queria que você mostrasse para o pessoal, a gente falou ali na introdução, por Claro. exemplo, que um dos ganhos grandes é em revisão de acesso, né? Uhum. Mostra, por favor, o relatório eu vi ali nos relatórios que você tinha ali sobre acessos diretos e etc. Dá uma passadinha ali, bem rapidinho ali, só para o pessoal ver, porque esse é um ganho de Perfeito, perfeito. produtividade bastante na área de gestão de acesso. Legal. Tem aqui a parte de servidor de arquivos também, onde eu consigo visualizar, dentre outras coisas, as permissões onde cada usuário tem acesso dentro dos ambientes. Então, tem aqui nos relatórios de date in time, aqui, por exemplo, cadê? Files and folders permissions details, né? Então, os detalhes de permissões das pastas do ambiente. Quais grupos usuários têm acesso? Que tipo de leitura? Conseguem abrir? Conseguem modificar? Eu posso pegar esse relatório aqui, abrir ele e mostrar para vocês esse relatório em específico aqui dentro da ferramenta. Então, vou pegar aqui esse relatório. Provavelmente aqui acho que não vai ter muita coisa. Aqui ó, tem. Ele conseguiu pegar para mim essa informação. Então, eu tenho aqui o meu objeto do AD. E aqui ele mostra as permissões de todos os grupos que estão aqui dentro. Então, todas as contas de usuário e grupos que estão aqui que têm acesso a essa pasta. Por exemplo, o usuário admin tem controle total. Esse tipo de permissão foi dada a ele de forma direta. Outros usuários, como por exemplo o Lu, aparecer aqui, também tem acesso de controle total a essa pasta, mas isso foi através de um grupo que ele faz parte, que provavelmente é o grupo de domain admins. Então, consigo ter acesso
nível de permissionamento de pastas e arquivos dentro da ferramenta através do Netwix. Se eu quisesse também, eu poderia vir aqui na parte do AD, se eu quisesse ver outros tipos de permissões, então tem aqui AD de State and Time, e eu tenho aqui, por exemplo, permissões de objetos dentro do AD. Eu conseguiria ver um relatório bem parecido com esse que eu acabei de mostrar de servidor de arquivos, mas, obviamente, para permissões de objetos dentro do meu AD. E assim eu consigo ter uma visibilidade maior de tudo que ocorre dentro do meu ambiente. Presa aqui para eu dar uma demonstração completa. Caso vocês queiram, vocês podem entrar depois em contato com o Kleber, uma demonstração um pouco mais detalhada para necessidade aí de cada um, para poder mostrar a ferramenta em mais detalhes. Eu vou repassar a palavra para o Kleber para ele poder dar continuidade no case que foi demonstrado há pouco. Obrigado aí a todos, tenham um bom webinar também. Eu falei do case aqui para vocês, eu vou compartilhar novamente a minha tela aqui. O case está em inglês, mas eu vou deixar compartilhado para vocês depois, aonde vocês queiram dar uma olhada com mais detalhes, tá? Esse case do banco, do Bancard, eles tinham uma necessidade aqui de gerenciar Active Directory, Exchange, a própria parte de file server, parte de MC, parte de SQL. Eles tinham um ambiente bastante complexo aqui, e eles tinham diversas ferramentas que eles precisavam monitorar e precisavam olhar para poder tirar toda essa informação que o Nicolas mostrou ali para vocês, né? Cada ferramenta dessa, você tem uma forma de extrair, você tem muitas vezes que extrair ela em formatos distintos do que o que você quer, para você planilhar, para você, algumas delas dava inclusive condições de extração de relatório em PDF, não num formato de Excel ou num formato mais amigável, né? E com a ferramenta da Netwix, eles implementaram essa ferramenta, eles tinham, antes da implementação da Netwix, eles tentaram uma outra ferramenta que não conseguiram implantar, eles não conseguiram ter a visibilidade completa, a ferramenta demorava demais e não trazia todas as informações. Aí, com a ferramenta da Netwix, eles ganharam visibilidade, eles ganharam agilidade no processo, e ele menciona aqui que eles tinham que manusear e que monitorar mais de 30 usuários privilegiados nos ambientes críticos deles. E não só a monitoração, mas também a visualização do que havia sido feito ou do que havia sido gerado, né? Muitas vezes a gente pode falar, poxa, Kleber, mas qual a diferença de um CIEM e do Netwix Auditor, né? O CIEM, você vai ter uma série de logs sendo enviado para ele, e ele vai gerar um correlacionamento, ou ele vai gerar um alerta puro e simples de que, ó, esse evento aconteceu, ponto, mais nada. E aí alguém da área de TI precisa ir lá, precisa vasculhar, precisa entrar nas ferramentas e obter todo aquele tracking para saber o que aconteceu. Outra coisa, o CIEM, você tem uma forma diferente de olhar, por exemplo, um histórico de acontecimentos, né? Você tem histórico de alertas, mas você não tem um histórico do que foi efetivamente gerado. Foi criado um usuário privilegiado, mas o que esse usuário privilegiado fez? Não sei. Qual foi o histórico, né, de mudanças e alterações que houveram após a criação desse usuário? Então, esses tipos de situação estavam bastante críticas para a monitoração do ambiente da empresa. E outra coisa também que eles tinham muita dificuldade, eles tinham situações que eles precisavam fazer um rollback. Então,
tá bom, o CIEM lá acionou, disse que havia sido deletado alguma pasta crítica ou alguma permissionamento havia sido alterado, só que para fazer o rollback de todo o histórico do que tinha acontecido e voltar ao estado inicial daquilo que havia sido deletado, né, eles tinham uma dificuldade muito grande. E eles tinham ali um tempo que levavam ali em torno de 48 horas para voltar e rodar e conseguir voltar ao normal e recuperar o Active Directory e recuperar todas as peças que tinham sido deletadas. Com o NetWeaks Auditor, foi possível recuperar e fazer um rollback de tudo que havia sido deletado em aproximadamente 3 minutos. Então, a gente caiu aí de 48 horas, né, reportadas pelo CIO da Bancard, de 48 horas a gente baixou para 3 minutos um rollback do que havia acontecido dentro do ambiente. E ele tinha também reportado situações onde ele levava mais de 10 horas por semana para poder fazer um levantamento de informações para a auditoria que eram necessárias. Então, ele precisava gerar informação para compliance, gerar informação para auditoria, gerar informações de diversos tipos, e ele gastava mais de 10 horas por semana. Eu já tive uma situação em específico, dentro de um banco que eu trabalhei, tínhamos cerca de 25 mil funcionários no banco, e eu precisava gerar informações para as constantes auditorias que aconteciam. Então, passava auditoria em cartões, eu tinha que gerar informação. Passava auditoria em conta corrente, eu tinha que gerar informação. Passava auditoria lá na área de concessão de crédito, na área do atendimento, eu tinha que gerar informação. Então, eu cheguei a contabilizar na época, para mim, o equivalente a 2 FTEs, 2 full-time equivalents, 2 funcionários, só para gerar informação de auditoria e compliance. Então, para quem está acostumado a gerar esse tipo de informação, seja das permissões, seja do que tinha acontecido, seja do que tinha sido feito em determinado momento, seja do histórico, ou seja do que está setado de controle no ambiente naquele instante, o tempo de geração desse compliance e dessas informações de auditoria é muito grande, é muito grande. Você dizer que, no meu caso lá, eu tinha 2 FTEs, significa que eu tinha 80 horas por semana sendo gastas, porque eu tinha 2 FTEs, 2 funcionários no mês, sendo gastos só para gerar informações. Então a gente media em FTE, porque vocês sabem que normalmente não é só um funcionário que atua, você tem um funcionário da TI, você tem um funcionário que faz a infraestrutura, um funcionário do controle de acesso, um funcionário da monitoração, então você tem funcionários diferentes gerando informações, por isso a gente contabiliza em FTEs. Então a gente pode dizer que a ferramenta do NetWeaks Auditor consegue salvar para você um FTE significante dentro do seu ambiente quando você precisa gerar informação. E tudo isso, nas palavras do senhor Ledford aqui, do Bancard, ele comentou que tudo isso foi feito e com uma ferramenta extremamente leve e que sem ser intrusiva dentro do teu ambiente, sem precisar ficar instalando agentes, instalando um monte de coisas no teu ambiente. Então, em questão de horas, você tem a ferramenta up and running no teu ambiente e você vai ter, então, o período de ajuste, de configuração dos relatórios, de configuração da monitoração, da configuração do que você quer obter de informação. Mas aqui a gente tem um case que eu vou deixar publicado para vocês posteriormente, para que vocês leiam aqui em detalhes. Inicialmente eu pensei até em traduzir, mas eu não vou traduzir para deixar na íntegra o que foi colocado pelo Bancard, para que vocês compreendam o ganho que é possível ter dentro de uma ferramenta desse tipo. Na apresentação que eu coloquei para vocês, tem aqui, na última página, os contatos da Mindsec.
eu gostaria de deixar aí para vocês o contato da Mindsec, eu acredito que vocês estejam vendo aí, né? Pode colocar kleber.melo@mindsec.com.br e vocês podem tirar dúvidas comigo, eu endereço dúvidas técnicas aqui com o Nicolas, e a gente pode estar também marcando uma demonstração, uma POC para você dentro do teu ambiente, para você ver como você pode resolver os teus problemas. Você pode trazer os problemas para a gente estuda aqui também como a ferramenta ajudaria, de que forma a ferramenta ajudaria, a gente faz uma estimativa também de qual ganho você pode ter com a ferramenta. A ferramenta, basicamente, o custo dela é pautada em cima de quantidade de usuários do AD e os módulos que você vai estar utilizando. Então, você trazendo o teu caso, a gente estuda aqui, a gente verifica e a gente volta para você, faz uma POC, faz uma demonstração, para que a gente possa também estar demonstrando e mostrando o valor da ferramenta para vocês, tá bem? Obrigado, até logo. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.